Está em andamento a rodada 30 do Campeonato Brasileiro e a situação do Criciúma, com os jogos já realizados, ficou um pouco mais confortável. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês curtam, compartilhem e comentem esse vídeo, para que a gente possa ter aí um engajamento maior da galera. Vamos ver se a gente chega logo aí aos 320 inscritos no canal. Devagarinho a gente vai, de grão em grão, a gente vai chegando. Muito bem, muito obrigado. Eu conto com a força de vocês. Olha, eu falei que a situação do Criciúma ficou um pouco mais confortável, porque aconteceu o seguinte: mesmo com a vitória do Fluminense, que é um time que vai escapar do rebaixamento, está 2 pontos agora atrás do Criciúma, seguramente vai escapar. Assim como o Corinthians, que ontem venceu o Atlético do Paraná em São Paulo por 5-2, mostrando um crescimento. O time vem crescendo também e certamente vai escapar da degola. Mas a vitória do Corinthians colocou o Atlético Paranaense numa situação de extrema dificuldade. Já foi para a zona do rebaixamento. E a campanha recente do Atlético não recomenda a perspectiva de uma reação. Com isso, seria um adversário a menos do Criciúma nessa briga contra o rebaixamento. Por isso disse que o desdobramento da rodada, o andamento da rodada, deixou o Criciúma com os jogos já realizados numa situação um pouco mais confortável, independente do que acontecer hoje à noite lá no Engenhão contra o Botafogo. É certo que o Botafogo é o favorito, é o líder do campeonato, tem, na minha opinião, o melhor time hoje do futebol brasileiro. Então o Criciúma vai encontrar dificuldades para arrancar pontos lá, né? Então vamos colocar aí como já a derrota já sacramentada. Ah, mas o futebol é uma surpresa? Claro que é, mas não vejo como ser surpreendente esta noite lá no Rio de Janeiro. Então, o Criciúma tem 35 pontos. Ele precisa de 3 vitórias e um empate, 10 pontos, 45. Pelo andamento do campeonato até agora, talvez não sejam necessários os 45 pontos. Porque o Atlético Paranaense, que é o primeiro abrindo a zona do rebaixamento, ele tem 31. São 4 pontos a menos que o Criciúma. E ele teria que fazer aí uma campanha que não tem feito ultimamente para poder escapar. Ou pelo menos ficar numa situação para brigar aí com o Juventude, com o próprio Red Bull. O Bragantino, que tem 34 pontos, o Juventude também tem 34, e terão jogos difíceis nesse final de semana. O Bragantino vai enfrentar o Vitória lá em Salvador. O Vitória é desesperado, 29 pontos, tem que fazer pontuação em casa para poder sonhar aí com a Série A o ano que vem. Então é bronca para o Red Bull Bragantino, que também não faz uma campanha de acordo com aquilo que se esperava. É um time que vem se consolidando de uma forma muito efetiva na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Juventude joga em casa contra o Palmeiras, que é o vice-líder. Também é uma situação difícil para o Juventude. Então o Criciúma, independente do que acontecer lá no Rio de Janeiro hoje, ele vai ter uma situação um pouco mais confortável, eu diria assim. Não ainda totalmente seguro, mas de repente já com uma perspectiva maior para escapar do rebaixamento. Porque na sequência o Criciúma vai ter o São Paulo aqui em casa. E o São Paulo briga aí, venceu 3-0 no Vasco, que é um time também que não está muito confortável, não, o Vasco da Gama, nos seus 37 pontos, apesar de ser o 10º colocado do campeonato até agora. Então, acho que a situação ela fica mais ou menos favorável ao Criciúma, né? Eu não estou sendo muito otimista, estou sendo realista em função do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e na pontuação desses times. Porque o Atlético Goianiense e o Cuiabá, que se enfrentam hoje, antes do jogo do Criciúma, são equipes que dificilmente vão escapar. O Vitória está aí no desespero, o Atlético Paranaense também entrou na zona do rebaixamento, pouco mais acima, Corinthians e Fluminense, 2 grandes que certamente irão fazer pontos aí, pontuação nesse momento do campeonato para poder escapar. Então, acho que a situação do Criciúma, independente do jogo de hoje, ela está não numa zona de conforto, mas um pouco mais confortável, eu diria, né? Não chegando aí naquela zona tranquila, né? Porque precisa pontuar. Então, hoje certamente vai ter essa dificuldade. Então, esse é o Campeonato Brasileiro. Esperar aí que tudo se transcorra da melhor forma possível para que a gente possa ter aí um Criciúma brigando e voltando e continuando na Série A o ano que vem, ok? Então peço aí que vocês deixem o like, o joinha, compartilhem, eu repito, curtam e comentem esse vídeo
para poder me ajudar aí no crescimento do canal, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.